acordar. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar. Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez para dar continuidade no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Quem gosta ou obsessor, se livra da coisa crudenta, vivendo com bom humor. Bom, dando seguimento ao nosso estudo, a gente vai agora para o item Escolha das Provas. Estamos dentro ainda do capítulo 6, Vida Espírita. Então, subitem Escolha das Provas. Questão número 258. Então Kardec pergunta: quando no estado errante e antes de reencarnar-se, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Então o espírito responde: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. E aí o Kardec pergunta, né? Na mesma pergunta faz uma outra pergunta. Não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? E aí o Espírito responde: nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece as leis que regem o universo. Perguntai então por que fez tal lei ao invés de outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o do mal, lhe está aberto. Se sucumbe nesta, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é a vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes, mas Deus, contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes, porque vedes um meio de adiantar-vos, e Deus o permite. E Deus o permitiu. Vamos já fazer uma pequena consideração aqui, né, dar uma interpretação aqui, com relação a essas respostas. Então, segundo aqui o Espiritismo, o Espírito tem o livre-arbítrio para seguir a sua vida. E isso a gente está cansado de saber. Só que esse livre-arbítrio também está sendo mais ou menos influenciado pelos seus companheiros espirituais, que vão modelar essas decisões que o espírito tem. Mas uma vez que ele definiu o que vai fazer, ele vai fazer, né? E aí ele planta para depois colher. Agora, dizemos então que ele escolhe as provas que tem que fazer. Escolher as provas está ligado ao porquê escolher as provas, né? O que ele está querendo com isso. E, na verdade, acredito eu, esteja isso tudo amarrado com o processo kármico. Ah, mas o espírita não fala do processo kármico, não fala de karma, né? Mas uma vez que ele fala das leis de Deus, e a gente sabe que a principal de todas as leis de Deus é o retorno, a lei do retorno, então o indivíduo plantou, ele vai ter que colher. Agora, como ele vai colher isso que vai lhe passar, é que ele tem o direito, né, de estar escolhendo, modulando. Mas toda aprovação, segundo a minha interpretação, está amarrada no karma do indivíduo, né? E como nós já falamos antes, astrologicamente isso é bem determinado pela posição Saturno, Júpiter e Mercúrio. Tá? E Plutão
dando ali a condição de desejo do indivíduo, né? Então pode estar amarrado aí diretamente com essa escolha de provas. Dando sequência então, questão 259. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Então o espírito responde: todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia que arrastamentos se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar e que são resultado de sua vontade ou do seu livre arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem o seu destino. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, sabes que deves tomar grandes precauções para não caíres, e não sabes em qual deles cairás. Pode ser também que não caias se fores bastante prudente. Se, passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito como regularmente se diz. Nem tudo está escrito que vai acontecer e acaba acontecendo, né? Mas, por exemplo, a gente está recheado de exemplos, principalmente nas grandes catástrofes, né? Coisas que aparentemente não dá muito para a gente explicar e acontece ali com o desencarne de muitas pessoas. Então, mais ou menos, estava previsto aquele desencarne. Aquilo não foi fortuitamente um acontecimento inesperado, né? Então haveria um planejamento para que aquilo acontecesse. Porque o gênero de morte também é um ponto importante dentro do destino escolhido pela alma antes de encarnar. Questão 260. Como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? Curiosa pergunta do Kardec, vamos ver a resposta do espírito. É necessário que ele seja colocado no meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a terra, o espírito não poderia, pois, aí encontrar meio adequados a certas provas? E aí responde o espírito: precisar-se-ia lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. Fazei que, em breve, o mesmo ocorra sobre a terra. Questão 261. O espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações, deve passar por todas as circunstâncias que podem exercitar seu orgulho, sua inveja, sua avareza, sensualidade, etc. E o espírito responde: certamente que não, pois sabeis que há espíritos que, desde o começo, tomam um caminho que os isenta de muitas provas, mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os perigos desse caminho.
Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e esta ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Pergunta Kardec na questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Pergunta bastante inteligente, né? Vamos ver a resposta. Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes para uma criança desde o berço. À medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa pouco a pouco livre para escolher. É então que frequentemente se extravia tomando um mau caminho, se não escuta o conselho dos bons espíritos. É o que podemos chamar a queda do homem. Olha que bacana, né? Então, mas aí pergunta ainda o Kardec nessa mesma questão. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, depende exclusivamente da vontade e escolha da existência corporal, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? E aí o espírito responde: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar, e quando vê essa existência, pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação. Pergunta 263. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da sua morte? Você já deve ter a resposta na cabeça, né? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas e, como já o dissesse, é um castigo. 264. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? O espírito responde: ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Alguns se impõem a uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Bom, então uma pequena reflexão. Como havia falado lá atrás, dentro do mapa astrológico, a gente analisa a posição de Plutão para saber em qual área estaria o espírito desejando voltar à encarnação, né? Desejando resgatar, regenerar-se. E ali nós poderemos encontrar sobre o que, né? Sobre o que esse espírito precisa melhorar, desenvolver e, portanto, seguir melhor o seu caminho, né? E aí, portanto, daí, com os aspectos que Plutão faz no mapa, prever as possíveis dificuldades que ele vai encontrar nesse trabalho, nesse programa, né? A natureza, pelo menos, dos problemas que ele vai encontrar. Principalmente com os maus aspectos que faz com Saturno, o senhor do karma, com Marte, que rege a impetuosidade, né, o espírito desbravador, a coragem, com Vênus, que representa a sensualidade,
com o Sol, né, que representa o caminho pelo qual o espírito segue esta encarnação, com a Lua, que representa as más tendências que esse espírito traz, ocultas, escondidas, vividas do passado, né, e que ele tenta manter sufocada dentro de si, né. Os maus aspectos também com relação a Netuno estaria ligado à possibilidade de possíveis desvios, né, do caminho que ele pode tomar, né, desvios como a fuga do espírito com relação às suas provações, né. Então, aí está mais ou menos, né, delineado como podemos, a partir de um mapa astrológico, ajudar uma pessoa a seguir a sua jornada aqui encarnado, né? Bom, questão 265. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, existem os que escolhem por simpatia e por desejo de viver no meio do seu gosto ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais? E aí a resposta. Sem dúvida, mas apenas entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido. A prova vem deles mesmos e a suportação por mais tempo. Cedo ou tarde, compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que suportarão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam suas faltas e peçam, por si mesmos, os meios de resgatá-las em provas vantajosas. Questão 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós, sim, para os espíritos, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Então, fora da matéria, não há por que o espírito sentir medo da provação, né? Se não tem corpo para sofrer, né, se não tem, se ele não tem o organismo, né, para sofrer as consequências dos pedidos de prova, ele não tem a certeza de como ele vai reagir com aquela prova que ele escolher, certo? Então, o espírito pode falar assim, não, eu desejo nascer cego para não usar mais a visão de uma maneira errônea, que ele deve ter usado em vidas passadas, né? Julgando as pessoas, e aí nasce um problema de visão, nascer cego, para as outras pessoas aquilo realmente é uma provação, uma tristeza, um desconforto, né? Mas para o espírito, aquela prova a partir daquela punição, né? Daquela impossibilidade de ele desfrutar da visão, ele vai, portanto, dar mais valor às pessoas sem julgá-las pela aparência. Então, isso é um mero exemplo, tá? Sem julgar as pessoas pela aparência, sem fazer julgamento, né? Então, seria um uso da visão de maneira... o não uso da visão seria uma maneira dele resgatar o sentido da visão e para que realmente ela deve ser usada numa outra encarnação. E aí vem uma reflexão longa do Kardec. Vamos ver. O homem sobre a terra é colocado sob a influência das ideias carnais. Não vê em suas provas senão o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher aquelas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, contudo, ele compara esses prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável e entrevê, então,
que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. O espírito pode, pois, escolher as provas mais rudes e, por conseguinte, a existência mais penosa na esperança de alcançar mais depressa o estado melhor, como o doente escolhe frequentemente o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. O que quer ver o seu nome ligado ao descobrimento de um país desconhecido não escolhe o caminho florido, sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera, se for bem-sucedido. A doutrina da liberdade na escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar deixa de parecer extraordinária se considerar que os espíritos despreendidos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Entreveem o fim bem mais sério para eles que os prazeres fugídios do mundo. Depois de cada existência avaliam o passo que deram e compreenderam o que lhes falta ainda, em pureza para alcançarem aquele fim. Eis porque eles se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo para ele mesmos as provas que lhe permitam chegar mais prontamente. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não dar preferência a uma existência mais suave. Essa vida isenta de amargura não pode gozá-la em seu estado de imperfeição. Ele a entrevê e é para alcançá-la que procura se melhorar. Não temos, aliás, todos os dias sob nossos olhos exemplos de escolhas semelhantes? Que faz o homem que trabalha uma parte de sua vida sem trégua nem descanso para reunir haveres que lhe garantam o bem-estar, senão uma tarefa que se impôs, tendo em vista um futuro melhor. O militar que sofre por uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou da sua fortuna, não se submetem provas voluntárias que devem lhe proporcionar honra e proveito sem forem bem-sucedidos? A que o homem não se submete e que se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos não são também provas voluntárias às quais os homens se submetem para se elevarem na carreira que escolheram? Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando por uma série de posições inferiores que são outras tantas provas? A vida humana é uma cópia da vida espiritual, onde encontramos, em ponto pequeno, todas as mesmas peripécias. Se, pois, nesta vida escolhemos as provas mais rudes para alcançar um objetivo mais elevado, porque o espírito que vê mais longe que o corpo, e para a qual a vida do corpo não é mais que um incidente fugídio, não escolheria uma existência penosa e laboriosa se ela deve conduzi-la a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que o homem tem a escolha da sua existência pediriam para ser príncipes ou milionários são como míopes, que só veem o que tocam, ou como crianças gulosas, às quais, quando perguntamos a profissão que preferem, respondem pasteleiros ou confeiteiros. Assim é o viajante que no fundo do vale, obscurecido pelo nevoeiro, não vê a extensão nem os pontos extremos do seu caminho. Chegando ao cume da montanha, divisa ele o caminho que percorreu e o que resta a percorrer. Vê o seu fim e os obstáculos que tem ainda a transpor, e pode então planejar com mais segurança os meios de atingi-lo. O espírito encarnado está como viajor nesta base da montanha. Desembaraçado dos laços físicos, ele domina o cenário como aquele que está no cume da montanha. Para o viajante, o objetivo é o repouso depois da fadiga. Para o espírito, porém, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Provas cumpridas.
Todos os espíritos dizem que, no estado errante, buscam, estudam, observam para fazerem sua escolha. Não temos um exemplo desse fato na vida corporal? Não buscamos frequentemente durante anos a carreira sobre a qual fixamos livremente nossa escolha, porque a cremos a mais apropriada para os objetivos do nosso caminho? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia para planejar o que faremos no dia seguinte? Ora, que são as diferentes existências corporais para o espírito senão fases, períodos e dias de sua vida espírita que é, como sabemos, sua vida normal, uma vez que a vida corpórea não é mais que transitória e passageira? Muito bacana toda essa reflexão aqui do Kardec, e me remonta àquela fala que eu fiz no começo, né, no outro vídeo aí para trás, comparando, né, a vida encarnada e a evolução do espírito como um ator, né, que vai escolhendo seus papéis, o qual ele vai representar à medida que ele cria experiência de ator, né, experiência ao interpretar, para que que aquele personagem que ele vai interpretar seja bem interpretado, né, seja um personagem bacana dentro de uma história, né, não seja um personagem que todo mundo no cinema fala, esse personagem não tem nada a ver com a história, né? Então, é mais ou menos isso que almeja todo o espírito. E a partir desta visão de Kardec, né, deste estudo aqui do Kardec, eu acho que fica muito legal para a gente dar uma pausa aqui, refletir, você, eu, todos nós, refletirmos aí um pouquinho sobre o que fazemos na nossa vida, né? Como gostamos de levá-la, olhar para os desafios que nós já passamos, suportamos, vencemos, superamos, né? E aqueles outros tantos que esperam por nós, como é que eu deveria enfrentá-lo, né? Então pensa assim, o que está faltando em mim para enfrentar um desafio ainda mais significativo. Então esse espírito é importante, né? Esse espírito no sentido figurado, né? Esse espírito de luta, de conquista, né? Deve estar sempre aceso dentro de nós para que nós possamos encontrar cada vez mais recursos em nós mesmos para suportar as provas que virão. Então a gente dá uma pausa aqui. Não acabamos esse subitem, voltaremos no próximo vídeo com a continuação. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, ok? Para que essas mensagens, esses estudos sigam aí para mais pessoas como nós, tá bom? Um abraço, até o próximo. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria, sei, 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 mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou obsessor, se livra da coisa crudenta,